CRL, dá até preguiça. Por isso continua feminista, não procura mais sobre o assunto. Isso foi um bom argumento. Porque se ela acha que feminismo é igualdade, então ela realmente não procurou muito sobre o assunto. E aí pessoal, eu sou o BH e sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série onde eu pego conversas dos inscritos, onde eles estão discutindo política, economia, ou seja lá o que for, e fico avaliando se eles responderam certo ou se eles responderam errado e etc. Assim que funciona. A primeira conversa no vídeo de hoje será uma inscrita conversando com um cara, e a segunda conversa será um inscrito tretando com uma feminista. Então esse é o vídeo de hoje, aproveitem. Eu tô gravando essa introdução tipo 2 semanas depois que eu já gravei o vídeo inteiro. Então essa conversa foi mandada por uma inscrita aqui do canal. Então vamos começar. Moça com cara de rica. Boa tarde. Estava refletindo aqui. Como seria uma vivência no anarcocapitalismo em tempos de coronavírus? O que você acha que seria feito com a população empobrecida se vivêssemos como nação anarcocapitalista? Então a primeira coisa que eu já penso é por que nós temos tantas pessoas empobrecidas. O nosso estado suga grande parte da riqueza da sociedade civil para sustentar uma máquina burocrática gigante, então as pessoas são muito mais pobres porque elas precisam sustentar isso. Outro fator é que o estado impede o desenvolvimento natural da economia, então tem menos empresas produzindo menos coisas, ou seja, os produtos são mais caros e a oferta de empregos também é menor, então as pessoas ganham menos e ainda tem que gastar mais para comprar as coisas. Aí ela deu risada, provavelmente por ele ter falado que ela tem cara de rica, talvez você seja um elogio para as mulheres. Tá, mano, tô divagando, vamos voltar pra questão. Boa pergunta, talvez não chegaria nesse patamar em que vivemos. Aí ele fala, será que rolaria o tal auxílio emergencial aos pobres? Ou os empresários ajudariam as pessoas? Interrogação. O patamar que vivemos é sem precedentes. Não se imaginava uma pandemia capaz de nivelar ricos e pobres na luta pela vida. Pode ter One Health da 1000, não tem leito para todo mundo. Então a primeira questão é que ele falou, ai, será que teria o auxílio emergencial que salvou tantas vidas? Amigo, não venda a sua alma por 600 conto. Porque o Estado, o que ele faz é retirar dinheiro da sociedade civil. Ele retira o dinheiro das empresas, fazendo com que os produtos fiquem mais caros. Ele retira dinheiro das pessoas pagadoras de impostos, que também receberam esses 600 pila. Então você foi tributado durante todos os últimos anos da sua vida, e agora você ganhou 600 conto e tá achando que foi isso que resolveu o problema. Não, não foi. Os produtos estão mais caros, você pagou impostos, você está mais pobre. O que acontece numa sociedade anarcocapitalista é que a economia funciona de uma forma muito mais eficiente, onde você não precisa pagar salário caro de político e estatal ineficiente, então você também não precisa receber 600 conto, porque você teria muito mais dinheiro, pela simples lógica. E a questão que ele falou ali, será que rolaria os empresários ajudarem as pessoas? Exatamente, a gente pode ver um crescimento muito grande da caridade privada nessa época de coronavírus, e essa caridade seria de um nível muito maior caso esses empresários que ajudaram, esses artistas que fizeram lives, etc, tivessem mais dinheiro. E quem compra as coisas desses artistas, desses empresários? As pessoas, elas também teriam mais dinheiro. Então tem menos pessoas para serem ajudadas e mais dinheiro na mão das pessoas que ajudam. É assim que no anarcocapitalismo aconteceria essa caridade na época do coronavírus. Esse 600 do Estado, meu amigo, não é nada perto do que seria. Aí ela respondeu da seguinte forma, tenho visto mais ajuda por parte de empresas e pessoas físicas que do governo em si, partindo da premissa pelas atitudes de nosso chefe de Estado. E em questão do auxílio, ele foi depositado uma só vez e já vemos o resultado da inflação nos produtos que consumimos todos os dias. Ou seja, pagamos o triplo pela ajuda do Estado. Também tem essa questão, o Estado ele faz o processo produtivo dos produtos ficar muito mais caro, então os produtos que a gente compra para se alimentar e para se manter nessa época de pandemia estão muito mais caros. Mas beleza, ela manda outras mensagens. Falando de nosso país, vários países já ensaiavam o efeito do Covid na economia e saúde pública. Tivemos exemplo, China, Itália e Espanha. Mesmo assim, foram ignorados qualquer tipo de protocolo para minimizar o problema. Então geralmente esses protocolos são ignorados pelo Estado porque quando um político adota uma narrativa, ele tende a politizar isso, independente do resultado que vai causar. Então ele sempre quer estar certo até o final, independente de qualquer consequência. Seja ele um governador impondo uma quarentena que não funciona, ou um presidente que está falando que a quarentena funciona. Não importa mais a questão da ciência, não importa mais o que está certo e o que está errado, você vai ter que proteger a sua narrativa até
o final para defender sua reputação política e tentar uma reeleição. Esse é o problema de um Estado. As decisões, elas perdem a racionalidade. Elas viram simplesmente uma guerra entre políticos e entre poder. Cargos públicos não te exigem competência, pontualidade ou afinco para ser mantido. Exatamente, você não precisa produzir ou impressionar ou lucrar dentro de um cargo público. Você precisa existir e ter passado no concurso. Aí o Estado vai roubar as pessoas e vai pagar o seu salário independente da sua produtividade. Olha só que legal, por isso que o Estado funciona tão bem, né? Ela continua. Seu salário não diminui ou aumenta caso não seja produtivo. Logo, não confio que este profissional irá tomar as melhores decisões por mim ou irá administrar meu dinheiro melhor que eu. Só para fazer um exercício mental com vocês, imagina que você é dono de uma empresa e precisa contratar um funcionário para administrar o seu patrimônio. Só que você vai ter que contratar esse funcionário igual nós fazemos com os políticos. Faz a entrevista de emprego e precisa manter ele contratado durante 4 anos, independente do que ele faça com o seu patrimônio e com a sua empresa. Pois é, né? Não me parece uma boa ideia. Exatamente, por que você confia o seu dinheiro, o dinheiro de todas as outras pessoas na mão de políticos? Você sabe que a maioria das pessoas não tem noção para votar, então você quer que a população brasileira decida o rumo do seu dinheiro, dos frutos do seu trabalho. Você é maluco? É isso que eu penso quando eu vejo um estatista. Você é maluco? O que você tá fazendo? Aí ele mandou um áudio de 2 minutos e 48 segundos. Beleza. Aí ela mandou um áudio de 2 minutos e 30 e outro de 1 minuto e 14. E ele mandou um áudio de 3 minutos. E eu não tenho acesso a essa parte da discussão, mas foi muito interessante. Eu agradeci ela e falei, mandou super bem na conversa, acho que vou usar no vídeo. E estou usando mesmo. E ela falou, ainda sou muito leiga, consumo muito conteúdo e estou engatinhando. Mas meus parabéns, você respondeu com qualidade e é isso. Vamos pro próximo. Oi, me ajuda com esse EAD. Então aqui temos um garotinho que está fazendo ensino à distância. Aí ele me mandou a questão. Em que características do jogo do voleibol são similares ao comunismo, como diz Guimarães e Malta? E por incrível que pareça, eu fiquei curioso com essa questão e fui pesquisar. Então, quais as semelhanças entre o voleibol e o comunismo? Beleza, pesquisei aqui na internet, encontrei esse site. As características do jogo de voleibol são similares ao comunismo, podendo ser descritas da maneira: ser coletivo, favorecer a interdependência e a cooperação, ter a possibilidade de ser praticado por qualquer pessoa e não poder comer durante a partida. Mentira, não tem essa última parte. Mas, meu Deus do céu, olha o nível das questões de ensino à distância. A gente está perdendo tempo e recurso com esse tipo de pergunta, com esse tipo de resposta que não acrescenta em porcaria nenhuma na vida de ninguém. Meu Deus do céu. Tá aqui a resposta do seu EAD. Mas tá, vamos pro que interessa, a discussão dele com a feminista. Ela começa. Mas o feminismo luta para o empoderamento feminino. E ele. Será? Mano, feminismo é marketing político. No momento é isso. Antes era pior. Um marketing por defender direito de mulheres? Não defende isso, até porque não faz sentido. Se mulheres são privilegiadas no Brasil, então que direitos? Se o feminismo fosse igualdade, lutaria para tirar os próprios direitos. Exatamente, na questão legal, na questão Constituição, as mulheres são privilegiadas no Brasil, não tem nem discussão, isso é uma coisa objetiva, não precisa dar uma opinião sobre isso. Aí ela falou, privilegiadas, kkk, não mano, a gente não somos. São sim, parece uma discussão entre dois intelectuais. Aonde que somos? Beleza, vamos lá, kkkk, o voto. Então aqui você deu o pior exemplo possível, por que você foi falar do voto? Tipo, eu até entendo. Os homens têm o direito ao voto, mas eles têm também o dever de servir ao exército. Então eles não conquistaram integralmente o direito ao voto sem precisar dar um parecer ao Estado. As mulheres, elas têm esse direito garantido sem ter um dever ligado ao Estado. Então elas são privilegiadas nessa questão. Mas eu acho que você poderia dar outros argumentos, como por exemplo, das mulheres serem a maioria dos beneficiados nos programas sociais do Estado. Ou seja, o Estado retira dinheiro da sociedade via impostos e na maioria das vezes nos programas sociais ele dá esse dinheiro para mulheres. Ou você também pode falar da questão das mulheres se aposentarem mais cedo que os homens, porque todo mundo é obrigado a pagar por uma previdência pública, que é um sistema de pirâmide idiota, mas beleza. E todo mundo paga por esse sistema, mas o homem ele precisa trabalhar mais e pagar mais vezes por esse sistema do que a mulher. Então a mulher ela recebe esse dinheiro antes
mesmo tendo uma expectativa de vida maior. Então esses são outros argumentos que eu faria para dizer que a mulher é privilegiada legalmente. Aí continua. As mulheres de antigamente lutou muito para conseguir só para votar como um ser humano. Não. Aí ele mandou um áudio. Eu falando de como as mulheres começaram a votar. CRL. Dá até preguiça. Por isso continua feminista. Não procura mais sobre o assunto. Isso foi um bom argumento. Porque se ela acha que feminismo é igualdade, então ela realmente não procurou muito sobre o assunto. E deixa como exemplo até esse documentário de uma mulher que era feminista, aí ela foi pesquisar mais sobre o assunto para fazer um documentário feminista e acabou virando antifeminista. Veja só que engraçado, né? Foi pesquisar e virou antifeminista. Assistam aí o documentário. Mas voltando aqui às perguntas e respostas. Eu, graças a Deus, sou feminista, não sou igual você que tem bosta ao invés de cérebro. Pô, mano, eu sei que as mulheres fizeram manifestação e os CRL para conseguir o voto, mas você tem que entender que os maiores casos de estupro, relacionamentos abusivos e etc. são mais contra mulheres, né? Então vamos defender o armamento das mulheres para que elas possam se defender desses bandidos, desses abusadores? Vamos defender? Porque se o homem é mais forte fisicamente que a mulher, o que pode salvar a mulher nos casos de abuso? No caso que ela seja perseguida na rua para ser não vou falar palavras pesadas. Se ela tiver uma arma, aí o malandrão não vai ser mais forte que ela, né? Mas as feministas, elas são majoritariamente de esquerda e vão contra isso. Sim, existe isso contra crianças meninos, mas não é tanto. Nossa, ela tá simplesmente falando que... Mano, pesado isso, cara. Mas não é tanto, se temos uma lei para defender a gente é porque a gente precisa, né? É claro, se políticos fizeram uma lei, significa que era completamente necessária, né? Antes tinha a lei dos escravos, tinha a lei dos escravos, a gente precisa dos escravos, né? Por isso que tem a lei, né? Vai argumentar contra a lei? Daí ela continua. Ser feminista é ter o direito de andar na rua sem nenhum problema, porque não sei porque você não é mulher, então não entende, não sabe o nosso maior medo. Então elas acham que só as mulheres têm medo de andar na rua. É claro, porque se eu for um homem, um cara vai vir e vai falar assim, não vou assaltar ele não. Ele é do meu time masculino. Vem aqui, meu parceiro. Vamos ficar esperando aqui para assaltar uma mulher? Não, minha amiga, eu também tenho medo de andar na rua à noite. Todo mundo tem medo de andar na rua à noite, porque nós estamos num país regrado por políticos, onde eles pegam o dinheiro da sociedade, fazem as pessoas ficarem marginalizadas e aumenta a violência. Então esse é um problema estrutural gigantesco. Não são só as mulheres que têm medo de andar na rua, os homens também têm. É perigoso pra todo mundo. Então entenda essas questões antes de sair feminismo. Então é isso, eu já tô cansado de ler conversas de vocês, já tô ficando sem voz aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Virei um robô no final. E se você gosta dessa questão de discussões, argumentos, aprender a raciocinar de uma forma argumentativa, usar lógica, etc., eu te convido a ser membro do canal, porque lá eu faço vários videozinhos rápidos que não engajariam aqui no canal principal e dou várias dicas, faço argumentos bem estruturadinhos para você entender como funciona, como conversa, para você se dar melhor nessas questões aí e também estudar, aprender várias coisas interessantes. Então te convido a ser membro aqui do canal, seja membro. Já tem uma galera lá e tá bem massa, eu posso garantir pra vocês. Então é isso, fico por aqui, esse foi o vídeo de hoje, um pouco mais longo do que o normal, mas é o que tem pra hoje. Não gostou? Seja membro. Nada a ver, né?